Queridos irmãos e irmãs, caríssimos todos que nos acompanham em casa na transmissão desta Santa Missa, Israel é um pedaço de terra, é um corredor de terra, por onde passaram todos os antigos impérios da humanidade. Se sucederam um ao outro, dominando sobre Israel. Império egípcio, Império assírio, Império babilônico, Império grego, Império medo-persa, Império romano. No ano 175 a.C., houve a invasão grega de Jerusalém por Antíoco IV Epífanes. E é mais ou menos também o período de escrita do livro de Daniel que ouvimos na primeira leitura. Quando os gregos entraram em Jerusalém, eles impuseram sua cultura, sua religião e sua língua. A grande maioria das pessoas sucumbiu àquela nova cultura, cultura mais alta, cultura elevada, cultura filosófica. A Grécia de Platão e Aristóteles, a Grécia de Sócrates. Começaram fazendo pequenas concessões aqui e ali. Não tem problema comer carnes impuras, não tem problema fazer exercícios nos ginásios gregos, e assim por diante. Uma pequena minoria, encabeçada por Judas Macabeu, fugiu da cidade e se refugiou nas montanhas, resistindo àquela onda, àquela moda de defecção na fé. Essa pequena minoria se manteve fiel à lei, aos preceitos divinos. Foi perseguida, mas era igualmente dotada de uma fortaleza interior verdadeiramente espiritual para fazer frente ao invasor, e o derrotaram. O livro de Daniel, escrito mais ou menos 10 anos depois, por volta de 164, aponta a salvação destes fiéis, diferentemente do livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus conta essa história da revolta dos Macabeus contra a invasão grega, porém, pela força da arma, da guerra, fazendo frente ao invasor grego. Daniel nos conta de outro modo, ele nos diz que Deus interveio em favor daquele pequeno povo fiel, daquele pequeno resto fiel, com Miguel, o príncipe dos exércitos celestes. Foi ele que os protegeu da abominação de Antíoco IV Epífanes, que era a apostasia da fé. Aqui nós podemos compreender que a salvação do homem, mesmo que conte com sua colaboração, é sempre intervenção divina, obra de Deus. Deus quer nos salvar muito mais do que nós queremos ser salvos. As tentações pelas quais o povo de Israel passou são as mesmas que passamos durante todo o tempo, as mesmas tentações dos cristãos ao longo da história. Sempre haverá uma última novidade, uma última moda, uma cultura atual e uma mentalidade dominante que exercerá sobre nós uma atração quase irresistível. Aos judeus era quase impossível resistir à cultura grega, à língua grega, à filosofia grega, aos estádios, aos jogos, a ter um Deus para cada dia do ano, um Deus para a colheita, um Deus para o plantio, um Deus para a guerra, um Deus para a paz, um Deus para o dia, um Deus para a noite, um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para a fertilidade e outro para outra coisa. Muito poucos foram os bravos, com coragem e fortaleza suficientes para resistir à atração daquele tempo. Também assim é hoje. Poucos são os bravos, os resistentes, que resistem à atração do tempo presente, à moda nas roupas, nos costumes, nas músicas, nos programas de televisão, nas palavras, os relacionamentos descartáveis que estão na moda. O rapaz sai pela cidade fazendo um filho em cada bairro, deixando um filho em cada bairro. A pansexualidade, as drogas, a vida dissoluta, os vícios diversos, anda na moda a pessoa começar a beber na quinta-feira. Bebe quinta, bebe sexta, bebe sábado, bebe domingo, aí tem feriado na segunda, bebe no feriado. Está na moda.
mas não é porque está na moda que seja correto, que seja reto, que seja justo, que seja bom. Ou até tentações muito mais sutis, como por exemplo trocar Deus por um prato de lentilhas, ou o indiferentismo religioso. Hoje sou católico, aí amanhã eu deixo a igreja católica porque eu quero me sentir bem. Essa igreja que não me acolheu, esse povo que não me acolheu, aí eu saio da igreja católica para ir para outro lugar onde eu vou me sentir bem, me sentir acolhido. Cuidado, irmãos. Tenham muito cuidado, para que o invasor não os leve a apostatar da fé e a abandonar as fileiras católicas. Também os judeus, eles entraram no jogo de Antíoco IV Epífanes e achavam que estavam certos, mesmo fazendo algumas concessões aqui e ali. Hoje muitos são aqueles que não veem maiores problemas em fazer algumas concessões. Não deixaram formalmente a igreja, mas mesmo permanecendo nela de modo formal, já abandonaram a fé, colocando em risco a própria salvação, justamente porque não se convertem de seus erros. E mais, além de não se converterem de seus erros, legitimam seus erros. Legitimam seus erros e têm os erros como acertos e os vícios como virtudes. É lastimável. Nos parece, irmãos, que serão poucos aqueles que os anjos do Senhor resgatará no final dos tempos. O Senhor enviará seus anjos para resgatar os fiéis dos 4 cantos da terra. Será que serão muitos? Poucos são aqueles que praticam a virtude e ensinam a justiça, como dizia Daniel na primeira leitura. Jesus, a um determinado momento no Evangelho, se pergunta: quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Nesta 32ª semana do tempo comum que passou, o Senhor nos pedia para sermos sábios. Sábios daquela sabedoria do alto, que se alcança através da compreensão das coisas mais profundas de Deus e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta sabedoria, louvada por Daniel na primeira leitura, é a única via que nos salvará da apostasia da fé. Sei que você que me escuta concorda comigo, tanto você que está aqui na igreja, quanto você que está em casa. Sim, Padre, é verdade, precisamos conhecer Deus, amar mais a Deus, para evitar que nós um dia abandonemos a fé católica. Porém, não adianta ficar aí sentado, parado, concordando com o Padre, balançando a cabeça. Eu celebro a missa nessa paróquia de domingo a domingo, de segunda a segunda. Menos na quarta-feira que eu celebro na Saúde, e no sábado que eu celebro no bairro São João. Mas de segunda a segunda eu celebro aqui. Tem dia que você pode contar nos dedos de uma mão, contando com o padre, com os ministros e com os cantores, aqueles que vêm na missa. São muito poucos os que buscam com afinco a sabedoria do alto, bebendo diretamente do trono da sabedoria divina, que é a palavra de Deus e a Eucaristia. Ora, você quer ser salvo? Ah, eu quero ser salvo. Mas está parecendo que o católico está querendo ser salvo igual aquela pessoa que quer fazer regime e continuando a comer ou quer emagrecer dormindo. Tem jeito? Tem jeito não, meu filho. Quer fazer regime, fecha a boca. Quer emagrecer, fecha a boca. Quer salvar? Vem para a igreja. As pessoas querem o batismo na igreja, a primeira comunhão, a crisma, a bênção no velório, a bênção da casa, a bênção do comércio, a solução dos seus problemas, e alguns até querem casar na igreja. Mas não querem a igreja. Querem tudo da igreja, mas não querem a igreja. Não adianta ter tudo isso e negar o Cristo com a vida. Os judeus tinham tudo: a lei, os profetas, os patriarcas, o templo, o sacerdócio araônico, mas nada disso salvou de abandonarem a fé. Nada disso salvou de defectarem da fé e de abandonarem a lei e os preceitos do Senhor. Nada disso salvou de terem a sua capital invadida e o seu templo destruído. Quantas vezes? Em 722 a Samaria foi invadida pela Assíria e foi completamente devastada e destruída. Em 584 Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, pilhou o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. No ano 70 o imperador Tito entrou em Jerusalém, devastou a cidade, destruiu o templo, colocou o templo abaixo, restando do templo apenas a última colunata do templo, o muro externo que hoje é conhecido como Muro das Lamentações. Para lamentar e chorar.
O templo de Jerusalém, que era a glória do povo de Israel, a joia do povo eleito, aquilo que eles mais amavam, lhes foi retirado, para que eles se humilhassem, se convertessem e voltassem ao Senhor. E mesmo assim não fizeram. Ó povo ruim! Ó povo ruim, coração duro! E vocês acham que nós somos diferentes? Somos iguaizinhos. Somos iguaizinhos. O Senhor permite que nós passemos uma prova dura, como passamos, por exemplo, na pandemia da Covid-19. E cadê o povo de converter e de mudar de vida? Alguns versículos antes do trecho do Evangelho que nós lemos hoje, Jesus está lá no alto do Monte das Oliveiras, com São Pedro, São Tiago, São João e Santo André, os 4 discípulos. E ele diz para eles assim: cuidado para não vos deixar enganar pelo anticristo. O que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Essa admoestação de Jesus vale para todos nós. Vigiai. O anticristo, ele não apresentará, não virá com chifre na cabeça, rabo, tridente na mão e fedendo fogo e enxofre. Mas também o anticristo, ele não vai vir como o Lúcifer lá da série da Netflix, não. O anticristo se apresentará oferecendo ao homem, como no Éden, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, oferecerá aquilo que aparentemente é uma dádiva, é um dom, mas que no fundo é uma armadilha. A igreja prepara-nos para o juízo de Deus. A igreja prepara-nos para o juízo de Deus, tanto no nosso juízo privado, particular, quanto para o juízo final, final da história. Nós não devemos ignorar que nós todos vamos morrer. Verdade inexorável da vida humana. Todos nós vamos morrer. E que no dia que nós morrermos, nós vamos nos apresentar diante de Deus para o nosso juízo particular, no qual nós daremos conta diante de Deus do bem que fizemos, do bem que omitimos ou do mal com o qual nós colaboramos, e receberemos de Deus a sentença que nós merecermos: salvação eterna, ou condenação eterna, ou a pena do purgatório durante um tempo de purificação antes de alcançar o céu. Desse juízo particular, nós, junto com todos os que morreram, aguardaremos o juízo final, o julgamento final de Deus, no final da história, que será o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sua parousia, sua segunda vinda. Nesse dia todos ressuscitarão. Como que acontecerá a ressurreição dos mortos? Será que vai levantar do túmulo assim, parecendo um zumbi? Não. São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses que nós todos receberemos um corpo ressuscitado. Aquele nosso corpo falecido, sepultado lá no cemitério, ele é pó, voltou ao pó ficou. Todos receberemos um corpo ressuscitado. Os que ressuscitarem para a salvação eterna vão ressuscitar com um corpo glorioso, a exemplo do corpo de Jesus ressuscitado. Os que ressuscitarem para a condenação eterna ressuscitarão com um corpo de condenação para sofrer na eternidade. No julgamento final acontecerá o julgamento definitivo da morte e sua derrota definitiva. O julgamento definitivo do demônio e sua derrota definitiva. A condenação de todos aqueles que não quiseram saber de Deus durante sua vida, junto com Satanás e com seus anjos. E ponto final. E ponto final. Depois do julgamento final não tem mais morte, não tem mais pecado, não tem mais maldade. Aí o Catecismo da Igreja Católica nos diz assim: antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. Antes da vinda de Cristo, nós, igreja, passaremos por uma prova de fé. A sua fé vai ser provada. A perseguição que acompanha a peregrinação da igreja sobre a terra colocará a descoberto o mistério da iniquidade. O que é isso? O mal que existe no mundo será colocado a descoberto. Tudo aquilo que eu fiz de maldade, que você fez de maldade, vai ser colocado a descoberto. Todo o mal
será desmascarado. Eu acho uma analogia interessante. Todo mal será desmascarado, será colocado a descoberto, e também as consequências do mal que fizemos e do mal que existe no mundo. Mas esse mistério da iniquidade, ele é maior que o meu pecado pessoal e o seu pecado pessoal, que o mal com o qual nós colaboramos. É um mistério da iniquidade que tenta arrastar o homem para longe de Deus e tenta fazer com que o homem perca a sua salvação eterna. No fundo, é a ação do demônio no mundo. Então, no julgamento final, a ação do demônio no mundo será totalmente descoberta e nós veremos como o demônio atrapalhou os planos de Deus junto da humanidade. Colocará a descoberto o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. Eu acho essa expressão muito pesada. Impostura religiosa. O que essa impostura religiosa vai fazer no final dos tempos? Trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas à custa da apostasia da verdade. Olha que coisa sutil. Olha a tentação do demônio no Éden. Olha lá a tentação da bruxa para a bela adormecida. Olha, come esta maçã. Come esta maçã. Ela não vai te fazer mal. Ela é bonita. Ela é apetitosa. Ela é gostosa. Vai te fazer bem. Vai te rejuvenescer. Então o anticristo vai nos convencer de que o mal é um bem. De que o mal é um bem. E que todos os nossos problemas estarão resolvidos à custa, ao preço da negação da verdade, da negação da fé. A suprema impostura será a do anticristo, isto é, um pseudo-messianismo, um falso messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus. Ah, padre, mas isso só vai acontecer lá daqui 1000 anos, 1500 anos. Bom, versículos antes de Jesus falar da sua segunda vinda, ele alerta para que todos vigiem, a fim de não serem enganados pelos falsos messias e pelo anticristo. Mas isso não vai acontecer lá no final dos tempos. Já está acontecendo hoje. Já está acontecendo hoje. O homem glorifica-se a si mesmo, colocando-se no lugar de Deus e substituindo-se a Deus, nestas correntes aí de falsas religiões de nova era, nas quais a pessoa tem que repetir para si mesma 10 vezes: eu posso, eu consigo, eu sou um vencedor, eu sou próspero, eu atraio boas vibrações, eu sintonizo com o universo, e mais uma pancada de bobagem desse nível. Se enfileiram aí todas as novas religiões da nova era: o Reiki, o Wicca, o esoterismo, o Seishonoye, a yoga, as filosofias orientais, as filosofias gnósticas, as filosofias holísticas, a cientologia, e uma pancada de superstição que está todo mundo usando. Mão de Fátima, olho grego, apanhador de sonhos, pedras energizadas, cristais energizados, porque agora eu tenho que alinhar a chácara. Pois meta a sua cabeça na parede e se alinhe por lá, meu filho. Ora, isso tudo não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque isso tudo tem enganação por trás. Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é o demônio. Por trás de todo engano está aquele que é o pai do engano, o pai da mentira, Satanás. A sua intenção é levar o homem para longe de Deus, fazendo com que o homem cultue a si mesmo. Só que Satanás, ele é muito inteligente. Ele é um anjo. Ele tem natureza angélica. Toda a humanidade inteira não é capaz de ter a inteligência de um único anjo. Ele é um anjo. Então ele sabe que se ele falar para o homem assim: me adore, o homem vai querer adorar Satanás, porque Satanás é feio, é chifrudo, catingudo. Como que ele nos convence a nos afastar de Deus? Dizendo para nós assim: olha, você pode viver sem Deus. Você não precisa de Deus. Você pode alcançar a iluminação por si mesmo.
Você pode alcançar a verdade por si mesmo. Você é autônomo por si mesmo. Você é senhor de si mesmo. Você é dono de si mesmo. Esse é o poder do anticristo. Fazer o homem Deus de si mesmo, senhor de si mesmo, numa negação total de Deus, da sua lei, da sua norma, dos seus mandamentos e da sua palavra. Por esse motivo, tudo que é relacionado à nova era, que faz o homem voltar-se para si mesmo, é demoníaco, porque afasta o homem de Deus. O Deus dessa religião é o próprio homem, que apresenta para si mesmo uma salvação aparente, à custa da verdade. Que verdade? A verdade é que nós não somos capazes de nos salvar a nós mesmos, que nós precisamos de um Salvador. Quem que é o nosso Salvador? Nosso Senhor? Vamos falar de novo? Quem que é o nosso Salvador? Você acredita nisso? Então para com essas bobajaiadas aí de nova era. Quando nós participamos da Eucaristia, nós celebramos a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós confessamos, só Cristo é o Senhor. Olha que ousadia essa nossa. Nós confessamos que só Jesus é Senhor. Nós não somos senhores. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Só Ele é Deus. É dele que nós esperamos um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça. Não de nós. Nós somos impotentes para nos dar um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça. Nós nos alimentamos do seu sacrifício único pelo pecado, que leva à perfeição aqueles que dele participam, e une os diversos membros do corpo em um único corpo místico, e realiza em cada um de nós a santificação em vista da vida eterna. Como que isso acontece? Nós somos batizados. Juliano, me acompanha aqui. Nós somos batizados. A gente começa a caminhar na vida da igreja. É batizado, confessa, recebe a primeira comunhão, é crismado, continua participando da igreja, vai à missa, comunga todo domingo, peca, confessa, reza, peca, confessa, vai na missa, comunga, casa, continua pecando, continua confessando, continua indo na igreja, rezando todo dia. Para que a gente faz isso? Para a gente um dia chegar aos céus. Como é que o Senhor nos salva? Como é que o Senhor nos purifica? Como é que o Senhor nos santifica? Através de uma participação fiel e contínua nos santos sacramentos, na confissão frequente, na comunhão frequente, na oração frequente, na participação da missa frequente. Agora, se você vai lá na missa uma vez, de vez em nunca, como é que você quer chegar no céu? Só de boa vontade, meu filho? Pois de boa vontade o inferno está cheio. De boa vontade o inferno está lotado. E dizia Santa Catarina de Sena que no inferno inclusive tem um punhado de crânio de padre e de bispo. Quanto mais de leigo, que nem rezar não reza. Jesus diz no Evangelho: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Quando é que vai ser o final do mundo? Juízo final? Eu não sei. Mas eu sei que tão certo quanto 1 mais 1 são 2, é que esse dia vai chegar. Agora eu quero falar de dois problemas. Dois problemas com M. O medo, o primeiro, e a moda, o segundo. O medo e a moda. Outro dia me parou aqui na porta da igreja, umas pessoas me perguntando sobre o fim do mundo. Que receberam um vídeo que fala de 3 dias de treva, que vai ficar 3 dias todo mundo trancado dentro de casa, que vai ter treva, que tem que ter uma vela, a vela tem que ser benta, não sei o que tem, que tamanho de vela, quanta vela, não sei o que. E esse vídeo começou a circular e as pessoas começaram a ter medo por causa daquilo que se falava no vídeo. Vou dar um conselho e vou fazer uma correção. Primeiro conselho: você gosta dessas coisas? Ok, tudo bem, assista. Passa para ninguém não. Nós não precisamos enfiar medo na cabeça das pessoas. Não precisamos pôr as pessoas com medo. Padre, mas a gente tem que alertar que o mundo vai acabar. Pois nós todos já sabemos que o mundo vai acabar, meu filho. E que nós todos seremos julgados por Deus. Mais medo do que o dia do juízo final, nós temos que ter medo do dia da nossa morte. E se você está com medo do seu juízo, pois se confesse, porque se você está com medo é porque a sua cabeça está aí pesada, a consciência pesada por causa de um monte de pecado. Procure um sacerdote e confesse.
Confesse seus pecados, faça uma boa confissão, uma senhora de uma confissão, e pare de ter medo, e pare de passar medo nas pessoas. Ora, mas porque é uma profecia que não veio não sei de onde, não tem problema, pode ler as profecias, pode ver essas coisas todas, desde que você não passe para ninguém, desde que você não meta medo em ninguém. Como é que nós temos que esperar o nosso julgamento? Está lá na carta de Pedro, está escrito assim: nós, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós o aguardamos, vivendo uma vida em paz com todos. Vivendo uma vida em paz com todos, na concórdia e na justiça, sem medo e sem vãs preocupações. Como é que eu vou para o céu? Cumprindo a minha vida cristã ordinária. O que é isso? É rezar todo dia, confissão frequente, eucaristia, no mínimo eucaristia dominical, se não puder ser eucaristia diária, devoção a Nossa Senhora, vida comum, cristã, normal, comum, ordinária. Agora, minha segunda correção, a questão da moda. O povo gosta de uma moda. Católico é chegado numa moda. Agora tem a moda do terço às 4 da manhã. Eu todo dia recebo assim umas 15 solicitações, uns 15 convites para eu participar desse terço às 4 da manhã. Você gosta do terço às 4 da manhã? Tá bom, reza o terço às 4 da manhã, reza o terço às 3 da manhã, reza o terço às 3 da tarde, reza o terço da misericórdia, reza o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, reza o terço de Nossa Senhora, reza o terço de São José, reza o terço de São Miguel. Pode rezar os terços tudo, pode rezar as 1000 Ave Maria, pode rezar o rosário, pode rezar tudo que você quiser. Não tem problema. Tenha a piedade que você quiser ter, tenha a vida de oração que você quiser ter, mas meu filho, ninguém é obrigado a ter a sua vida de oração que você tem. Ninguém é obrigado a ter a vida de oração que você tem. Uma vez que você entendeu que você é chamado a viver uma vida de oração intensa, ótimo. Isso demonstra a abertura do seu coração e da sua alma para Deus. Demonstra que você ama muito a Deus e que quer devotar a sua vida a Deus e que você quer... Que maravilha, que seja assim, que você cresça em santidade. Agora, os demais não estão em pecado mortal se não rezam o que você reza todo dia. E você não precisa mandar convite para todo mundo todo dia, poxa vida. E mandar para o padre todo dia, poxa vida. Bom, de repente o padre não está rezando, de repente o padre está precisando rezar. Mas... é preciso ligar o desconfiômetro. É preciso ligar o desconfiômetro. Ora, o que eu preciso fazer para eu viver uma vida santa? Diante de Deus, diante dos homens, em paz, na justiça e na santidade, me preparando para o dia do encontro com o Senhor. Viver uma vida cristã comum, ordinária, todo dia da minha vida. Na fidelidade, na constância. Pronto. Deus não nos pede mais do que isso. E nós não podemos colocar nos ombros dos outros cargas mais pesadas do que essas. Nesse sentido, muitas dessas profecias que espalham notícias do fim do mundo, que circulam na internet, mais atrapalham que ajudam no verdadeiro caminho da fé cristã. Igualmente essas modas. A cada dia surge aí uma moda nova. Porém, a vida cristã autêntica, na santidade e na justiça, vivendo uma vida séria de oração diante de Deus, que leve o fiel a confiar nele, é mais importante do que rezar 1000 Ave Marias todo dia. Não que não seja importante rezar 1000 Ave Marias. De repente você precisa rezar 1000 Ave Marias para você começar a rezar. Porém, é preciso confiar no Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E a tudo conduz para um fim bom, fazendo com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados para a vida junto de Deus. Façamos, irmãos e irmãs, o firme propósito de trabalhar pela nossa salvação, como nos ensina São Paulo, com amor e com tremor, sabendo que tudo depende de Deus, como nos ensina Santo Agostinho, mas trabalhando como se tudo dependesse de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.